Olá você, salve, salve nação rubro-negra. Está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Neymar no Flamengo? Jornalista crava que o jogador virá através de empréstimo para o mais querido. 160 milhões de reais, está decidido. Venda de Pedro tem decisão final no Flamengo. Flamengo fecha acordo bilionário para gerar 8 bilhões de dólares até 2027. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Em reunião na sede da FERJ, aqui no Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira, Flamengo e Fluminense aprovaram o árbitro do Fla-Flu do próximo domingo. Yuri Elino Ferreira da Cruz vai apitar o clássico às 16 horas, horário de Brasília, no Maracanã, em jogo que será como uma final antecipada da Taça Guanabara, já que os dois clubes estão empatados em pontos na liderança. Yuri Elino foi uma indicação da FERJ, não uma escolha dos clubes. No entanto, a dupla Fla-Flu aceitou o nome. O VAR vai ficar a cargo de Rodrigo Nunes de Sá. O Flamengo esteve representado pelo presidente Rodolfo Landim, pelo diretor executivo de futebol Bruno Spindel e pelo diretor de relações externas Cacau Cota. Já o Fluminense foi representado pelo seu presidente Mário Bittencourt e pelo gerente jurídico Aníbal Rouxinol. O Landim elogiou a atuação da arbitragem do torneio estadual até o presente momento. Em declaração, ele destacou algumas críticas feitas ao plantel de árbitros da Federação Carioca. Aspas, com os critérios que foram decididos no início do ano, fazendo uma avaliação, ficou claro que precisaríamos ter novos quadros de árbitros no futebol carioca. Na minha percepção, a qualidade da arbitragem nesse campeonato, na média, tem sido superior na expectativa, tendo em vista que vários árbitros que começaram a apitar são árbitros com pouca experiência. De uma forma geral, temos visto que a federação tem feito boas avaliações, procurando corrigir problemas que tem tido. Estamos no caminho certo, disse lá o presidente Rodolfo Landim em entrevista ao site UOL Esportes. O Landim também falou sobre a reunião com representantes dos principais clubes cariocas. Com exceção do Vasco, todos os outros três participaram. Mário Bittencourt representou o Fluminense, Tairo Arruda, o Botafogo. A reunião foi ótima, discutimos em cima das melhorias do futebol carioca, no campeonato como um todo. Discutimos vários aspectos. O que foi ressaltado pela imprensa foi a arbitragem, mas falamos de várias coisas, calendário, formas de levar o campeonato com melhor qualidade para todo o país, transformar em um produto nacional cada vez mais bem visto e desejado como um todo, concluiu o Landim. Vale lembrar que a última parcial para esse jogo Fla-Flu de domingo aponta para 28 mil ingressos já vendidos de maneira antecipada, com o setor norte da torcida do Flamengo já esgotado. Ainda há ingressos disponíveis para os flamenguistas, mas apenas nos setores mistos leste superior, leste inferior, oeste inferior e Maracanã mais. Quem é Kialonda Gaspar, zagueiro do futebol português oferecido ao Flamengo? De acordo com o jornalista Vene Casagrande, do SBT Rio, quem ofereceu Gaspar ao Flamengo foi o empresário do Jorge Jesus. O Marcos Braz e o Bruno Spindel ainda não decidiram se vão abrir negociações com o africano. Aspas, sei que esse nome foi oferecido para o Marcos Braz e Bruno Spindel na passagem pela Europa em Portugal. É um jogador do Estrela da Amadora de Portugal. Zagueiro foi oferecido pelo empresário do Jorge Jesus. O nome dele é Kialonda Gaspar, mais conhecido como Gaspar. Ele é angolano e tem 26 anos. O Gaspar, inclusive, já entrou na mira de gigante português, que é o Clube do Porto. Mas as conversas não avançaram na época. Sendo assim, o Flamengo está ciente de que a transação não seria nada barata. O clube segue com dificuldades para contratar o zagueiro Léo Ortiz. É um dos destaques do time, inclusive a pessoa que me enviou isso disse: Vene, o Porto já tentou a contratação do Gaspar junto ao Estrela da Amadora, mas os valores não chegaram a um acordo. Ou seja, realmente é um nome oferecido para a diretoria do Flamengo. Se vai ter negociação ou não, já depende de muita coisa, finalizou lá o nosso querido Vene Casagrande. O vínculo do Kialonda Gaspar no time português se encerra apenas em junho de 2026.
Capitão do Estrela Amadora, seu valor no mercado está avaliado em 1 milhão de euros, cerca de 5 milhões de reais. Pode ser um montante utilizado pelo Flamengo para tentar convencer a sua equipe a topar o negócio. Entretanto, a solicitação dos portugueses deve ser muito maior do que este valor. O Flamengo não relacionou o Thiago Maia para a pré-temporada nos Estados Unidos, muito menos para os Jogos do Carioca. Isso porque o Internacional negocia a contratação do volante e o mais querido decidiu afastá-lo e, desse modo, o jogador chega ao segundo mês do ano esquecido pelo Tite e corre o risco de sofrer uma desvalorização no mercado. Atualmente, o Flamengo não acertou a saída dele para o Internacional. E, por esse motivo, ele segue sem ritmo de jogo e com possibilidade de ter uma desvalorização no mercado, já que virou o quinto reserva aí do Flamengo. Outro ponto importante é que existe a possibilidade do Thiago Maia permanecer no Flamengo. Isso porque o Lille da França não aceitou os termos da negociação com o Flamengo, prejudicando a transação. Por esse motivo, o clube da Gávea corre o risco de continuar com o volante no elenco, sem ritmo de jogo e desvalorizado no mercado. A diretoria do Flamengo agiu de forma semelhante com o Mateuzinho nesse início de temporada. Assim como o Thiago Maia, o lateral não participou da pré-temporada nos Estados Unidos e treinou separado do elenco, mesmo sem o mais querido ter acertado a sua saída. Após negociações com o Corinthians, o Flamengo acertou a saída dele. Agora o mais querido tenta fechar a negociação com o Internacional pelo Thiago Maia. Até lá, o Flamengo não pensa em reintegrar o volante ao elenco. E, portanto, o jogador permanece sem ritmo de jogo nesses primeiros meses de 2024. A diretoria do Flamengo, como mencionado já, não pretende reintegrar o Thiago Maia ao elenco e, portanto, arrisca todas as suas fichas em um desfecho positivo com o Internacional. E, desse modo, o jogador segue treinando separado do grupo no CT do Ninho do Urubu, enquanto os outros atletas se preparam para o clássico contra o Fluminense neste domingo. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, muito obrigado. Na terça-feira, o programa dos Donos da Bola, comandado pelo ex-jogador apresentador Neto, trouxe à tona uma previsão audaciosa. Neymar estaria planejando um retorno ao Brasil, mais especificamente para vestir a camisa do Flamengo antes do Mundial de 2026. Será? O Neto também aproveitou a oportunidade para criticar o condicionamento físico do jogador durante o período de recuperação, fazendo uma comparação jocosa com a aparência de um sapo inchado depois da chuva. Aspas, será que a gente ganha a Copa do Mundo de 2026 com o Neymar desse jeito? Tá parecendo aqueles sapos quando sai da chuva, inchado. E as Neymarzetes não vão falar nada? O time dele não perde há 25 jogos, isso sem ele. Daqui a pouco ele vem para o Flamengo, vocês vão ver só isso, antes da Copa do Mundo. Escute o que eu estou falando, escreve aí, ele vem emprestado, disparou lá o Neto. Vale a pena lembrar que o jogador tem um carinho especial pelo Flamengo, mesmo que tenha sido revelado pelo Santos. Atualmente, em fase de recuperação de uma séria lesão no ligamento cruzado do joelho, o Neymar mantém os torcedores e a mídia esportiva em constante expectativa, não apenas sobre o seu retorno aos gramados, mas também sobre o seu futuro como profissional. Aí eu te pergunto, você gostaria de ver o Neymar no Flamengo? Coloca aí! O Flamengo fechou mais um acordo milionário para enriquecer aí os seus cofres. De acordo com a apuração do jornal Folha de São Paulo, o Mengão espera levantar 8 bilhões de dólares até 2027 em ativos digitais. O investimento é tratado com a empresa Iapoli, responsável por gerenciar mais de 520 mil documentos, imagens e vídeos da história do Flamengo. Dessa forma, o novo acordo busca controlar e monetizar o material na internet. Segundo a Folha de São Paulo, que publicou a notícia sobre esse acerto, as estimativas da Iapoli são de que 1% dos ativos controlados no acervo do Flamengo equivalem a 9,8 milhões de reais.
Além do Flamengo, a Iapoli tem entre seus clientes de gestão de ativos digitais a Petrobras, Havaianas, Habib's e Firjan, entre outros. A ideia é automatizar o acervo da história do clube e vender ativos para plataformas como a Jet Imagens, a Shutterstock, sites de stream e entre outros. Com o novo acordo, todo esse trâmite vai ser feito através da empresa Iapoli. Na prática, a nova parceira do clube possui um hub que controla a geração de conteúdos na internet. Com isso, fortalece diretrizes de privacidade, centraliza demandas de fotógrafos e de patrocinadores. Dessa forma, o Flamengo passaria aí a monetizar o passado e também o futuro do clube. De acordo com a consultoria de marketing esportivo Sports Value, o Barcelona adquiriu um acordo semelhante recentemente. Os catalães criaram uma divisão de multimídia que gerou grande retorno financeiro. Enquanto monitora o mercado, a diretoria do Flamengo vem se mantendo atenta ao assédio que os seus jogadores vêm sofrendo de outras equipes. Por conta disso, buscou a valorização do Fabrício Bruno, do Léo Pereira e do Eric Pulgar. Entretanto, acabou entrando em uma polêmica após a declaração de Marcos Braz diante do interesse do Boca Júnior em Arrascaeta. O meia é um dos principais jogadores do elenco, além de ser o xodó da nação. Por conta disso, o mandatário não titubeou e cravou sobre a possibilidade. Mesmo diante do respaldo que a equipe vem tentando realizar no elenco, para evitar a saída de jogadores importantes, pode acabar não surtindo o efeito desejado, já que o mercado internacional acaba sendo um grande concorrente, tem muita grana para isso. Isso porque, com 8 gols marcados em 8 jogos, o Pedro ele vem sendo consolidado na equipe titular e mostrando a sua importância para o elenco. Mas ainda assim vem se tornando alvo da torcida, já que deixou o campo vaiado depois de ter marcado um dos gols na vitória da equipe e ter perdido um pênalti. O camisa 9, que já havia despertado o interesse do Chelsea da Inglaterra, que buscava aí a contratação do jogador, mas vale destacar que a equipe carioca não tem o interesse de negociá-lo, já que está nos planos do Tite para a temporada 2024. Isso porque mais uma equipe quer a contratação do centroavante, o que vem gerando preocupação nos bastidores, já que agora foi a vez do Aston Villa da Inglaterra demonstrar também interesse no goleador. O Flamengo não tem o interesse de negociá-lo, mas para fazer a equipe carioca mudar de ideia, a proposta para a contratação do centroavante deve ser de 30 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais na cotação atual. O Flamengo topa vender. A diretoria só abre negociação para a saída do jogador se a proposta chegar a esse valor. Caso contrário, o Pedro vai ficar na equipe para essa temporada. Aí eu te pergunto, você é a favor do Flamengo vender o Pedro por esse valor aí, 160 milhões de reais? Coloca aí. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e pra cima deles, Mengão!